Mas veja, foi a experiência de Deus que me fez, né? Depois de tantos anos dentro da igreja, foi num grupo de oração, ajudando um grupo de oração de senhorinhas. Depois vocês assistem meu testemunho todo, né? Está lá no Gente de Fé com o Padre Anderson. Mas foi num grupo de oração que eu pude ter a experiência de um encontro com Deus, de abraçar a fé. Esse grande cuidado que nós precisamos ter, queridos, para não nos desviarmos, a gente precisa ter muita clareza. A partir do momento em que eu pertenço à igreja, a partir do momento em que eu digo crer no Cristo, a minha fé e a minha vida precisam estar conjugada. É a partir de mim, e o padre diz isso, eu estou dizendo isso por experiência, não estou dizendo porque me contaram, estou dizendo porque eu vivi na pele. Veja que muitas vezes, depois da minha experiência com Deus, quantas vezes eu ia no sacrário, eu ajoelhava e eu pedia para Deus para que levasse o meu pai, porque eu já tinha feito de tudo para ele parar de beber. E eu rezava e pedia a Deus que levasse meu pai, né? Mas graças a Deus, hoje meu pai é vivo, né? Antes de vir para cá passei, não bebe mais, foi um grande milagre que nós recebemos na nossa casa, uma grande graça de Deus. Mas por quê? No meu coração era, para que nós fôssemos felizes, o pai precisava parar de beber. E num certo retiro que eu estava participando, né? Porque eu sempre dizia, Deus é tão bom, Senhor, você é tão bom, tão amoroso. Diz que tudo que Deus faz é bom, é perfeito. E dentro de mim eu ficava e falava, se Deus é tão bom e perfeito, por que Ele me deu esse pai? Tantos homens no mundo bom, Deus foi escolher justamente esse para ser o meu pai. Isso não entrava na minha cabeça, né? E num retiro de experiência de oração, o pregador, eu lembro até hoje, o pregador dizia, né, que quando o momento em que Deus pensou a nossa vida, e aí ele falava, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo sentaram, foram pensar, antes da gente ser gerado no ventre da mãe, nós fomos gerados no coração de Deus. E depois que Deus pensou a tua vida, o pregador dizia, né, Deus olhou para a terra e foi escolher uma mulher, um ventre para que pudesse você nascer, ser gerado. Depois ele foi procurar um pai. E naquela hora eu falei, meu Deus naquele dia não estava inspirado, né? Mas conforme eu pensei nisso, o pregador disse assim, quando Deus escolheu seu pai, Deus não olhou o pecado do seu pai, Deus olhou aquele homem que ele tinha criado. Mas aquele encontro eu chorei tanto, porque eu comecei a entender que a bebida na vida do pai entrou como algo bom diante das dores que ele sofreu, né? E aí eu comecei a entender que de repente na minha vida eu poderia nunca ter um pai perfeito. E naquela pregação ele dizia, né? Deus te criou para que você como filho fosse uma bênção para a vida dos seus pais. Ali eu entendi, queridos, né? Esta grande dimensão e abracei, né? Algo que era difícil, que eu pensava, porque na nossa cabeça é isso, né? Quem tem que mudar é quem está dando problema. E ali eu percebi que quem precisava mudar era eu. Que eu ainda não estava sendo para minha família o filho que eu deveria ser. E ali começou uma nova caminhada minha, né? De perdão, de amor, né? De poder olhar para o pai. Foi uma luta,
Mas graças a Deus nós tocamos nisso. Mas veja, vida e fé que se conjugam. Vida e fé, aquilo que eu acredito precisa ser transformado em atitudes, e não atitudes de palavra, porque muitas vezes, porque nós acreditamos, a gente vai ficar falando no ouvido do outro, para que o outro, escute, o outro mude, o outro entenda, e não. São as nossas atitudes que falam muito mais do que qualquer palavra. É isso que o Evangelho está dizendo hoje para nós. Veja que aquele mestre da lei vai perguntar a Jesus para prová-lo, né? O que eu devo fazer para receber a vida eterna? E Jesus fala, o que você tem que fazer? Cumpre com a lei. Né? O que está escrito na lei? O que você lê? E aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, tua alma, tua força, tua inteligência, e ao próximo com a ti mesmo. Só que aquele mestre da lei quer pegar Jesus, e aí ele vai perguntar, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta, a parábola do bom samaritano, e no final pergunta para ele, olha, daqueles que passaram, do sacerdote, do levita, do samaritano, que passou perto daquele homem que tinha sofrido diante dos assaltantes, quem é que agiu bem? E ele vai dizer o samaritano. Ele falou, isso mesmo, acertou com Deus. Por que a gente olha aí os eventos do mundo, o povo vai? Eu estou falando que eu atraio coisa, mais uma, né? Um frio da pleura, um frio, estava lá, e eu indo para casa, já no finalzinho da tarde, lá perto da paróquia tem um lugar, assim, que é evento, né? Tem show ao vivo, o dia inteiro funciona, o pessoal vai lá para comer, dançar, né? Muita juventude, vai família também. Tá, e ali, para passar ali na frente daquele lugar, um pouquinho de trânsito, né? E é um carro na frente. Parou, abriu a porta de trás, desceu algo, porque no primeiro momento eu não consegui definir o que era, né? Pulou algo do carro, estava assim, parecia um tatu-bola, né? Assim, porque estava frio, gente, estava muito frio, né? E de repente, quando a situação levantou, eu percebi que era uma menina, uma mulher, né? Com um vestido desse tamanho, né? Que eu olhei e falei, gente, onde essa criatura veio das profundezas, com esse fogo todo, com um vestido desse? Veio direto dos braços do Satanás, né? Porque eu ali, de batina, com ar quente ligado, com jaqueta dentro do carro, estava muito frio em São Paulo, né? E aí a alma desceu e foi para lá. Eu falei, Jesus, fiquei imaginando, como que essa criatura entrou nesse vestido, né? Falei, deve ter passado vaselina no corpo, alguém segurou e ela pulou do guarda-roupa para encaixar, né? Eu falei, no mínimo, né? No mínimo. Eu falei, ai, Jesus. Mas está entendendo? É uma pessoa que ela não foi para aquele lugar para rezar o terço. Não foi, com certeza. Com aquele vestido, daquele jeito. Então eu pensei, será que é açougue ali, né? Que as carnes vai ficar pendurada? Ela colocou um vestidinho para ver se vende mais rápido, né? Está entendendo? As pessoas estão do nosso lado, essas realidades arrastam muito mais do que a nossa. Quantas meninas viram aquele vestido e compraram igual? Se você tem, já põe fogo, viu? Se eu te vejo com esse vestido, entendeu? Mas quantas ali naquele lugar olharam para aquela mulher, quantos rapazes está entendendo? É muito mais atrativo, convence muito mais. Mas por quê? Muitas vezes a nossa vida e a nossa fé não está conjugada. Não está conjugada. É o que Jesus diz àquele mestre da lei, vai e faz o mesmo. Queridos, o mundo tem sede, tem fome e sede dos filhos verdadeiros de Deus,
do nosso testemunho, das nossas atitudes como cristão neste mundo. Só que muitas vezes a gente fala demais e faz de menos. As nossas palavras, o vento leva. O que permanece são as nossas atitudes. Olha, o sacerdote e o levita passaram direto. O que marcou? O samaritano que parou a viagem, que cuidou das feridas, colocou vinagre, né? Colocou ele ainda em cima do seu animal, levou, olha só, quanto tempo aquele samaritano gastou. E a gente tem que parar e pensar, quanto tempo a gente tem gastado com as pessoas que precisam de ajuda. Às vezes é alguém de casa, né? Às vezes é o filho e a filha que está precisando de mais atenção. Né? Não é só falar, às vezes é atenção, sair junto, estar junto. É atitude. A misericórdia de Deus é quando eu desço na realidade do outro e vejo que o outro precisa e posso ofertar. Por quê? Deus a cada dia cuida de nós. Que nesta missa desperte no meu e no teu coração esta graça de não ficar dando ouvido ao que dizem, mas ouvir aquilo que Deus deseja que eu e você sejamos neste mundo. Amém.